Oi, gente! Hoje eu queria falar de um assunto que é muito importante, que influencia muito na nossa vida, influencia muito na nossa qualidade de vida, nos nossos resultados, no nosso sucesso profissional, pessoal, na forma como a gente lida com os amigos, com o dinheiro, com tudo. É uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão profunda e que muito pouco se fala. A gente trabalha muito pouco essa questão. E às vezes, quando a gente fica num processo terapêutico, a gente demora anos para olhar para isso, para entender, e às vezes a gente sai de um processo terapêutico e a gente não conseguiu olhar para isso. Alguém tem ideia do que é? Eu tô falando da nossa criança interior. Vocês sabiam que a nossa criança interior, ela é simplesmente responsável por tudo na nossa vida? É isso, gente. A gente olha muito pouco para nossa criança. A gente, na verdade, nem sabe que ela existe, né? Porque a gente acha que depois que a gente virar adulto, acabou a criança. E não. A nossa criança acompanha a gente durante toda a vida, até a morte. E ela é muito importante, porque ela é importante para trazer para a gente alegria, criatividade, para a gente poder saber sentar no chão e brincar com uma criança, e se divertir, sonhar e acreditar. Esse é o papel da nossa criança interna. Mas a criança se torna prejudicial quando ela é traumatizada e ela continua conosco na nossa fase adulta. Então eu costumo falar com as pessoas assim: é como se a gente está aqui, adulto, e tendo que carregar, sabe, puxar assim uma criança que está no chão fazendo birra, esperneando, batendo a perninha no chão. É mais ou menos isso. Então, quando que a nossa criança ela traz problema pra gente? A gente sabe na psicanálise que quando a gente sofre algum trauma lá na infância, né, no período de molde, que costuma ser do 0 até mais ou menos os 7 anos, nesse período de molde, tudo que a gente vivencia, a gente leva depois para o resto da vida. Então, qualquer trauma que a gente sofre lá na infância pode ser muito importante para como vai ser a nossa vida dali em diante. E a gente precisa tratar essa nossa criança, cuidar dessa nossa criança para que ela não fique depois acompanhando a gente na fase adulta e travando a nossa vida. Então, quando essa criança sofre um trauma lá na infância e ela é acolhida, cuidada, ouvida, ok. Mas e quando isso não acontece? Então vamos dar exemplos de coisas simples, mas que traumatizam uma criança. Por exemplo, imagina que a mãe tá lá com um bebezinho amamentando, então a criança tem o peito, a mãe, a segurança do colo, o aconchego, o amor, e de repente, quando essa criança tá com 5 meses, a mãe engravida de novo e precisa interromper a amamentação. Essa criança sente essa interrupção e ela às vezes se sente traumatizada. Por quê? Porque de repente ela não tem mais aquele contato tão íntimo, tão próximo com a mãe. Vamos imaginar, por exemplo, que você é criança e que de repente acontece uma coisa, seu pai perde tudo e de repente você estudava numa escola, você tinha amigos, você estava acostumado com uma vida confortável e de repente você começa a ter um pai e uma mãe estressados, tristes, amargurados, que não tem mais tempo para conversar com você, para sentar no chão, para brincar. E de repente você sai da escola, você muda de cidade, você muda de casa, você não está entendendo nada do que está acontecendo, né? E aquilo gera, assim, uma tristeza, uma sensação de abandono, ou qualquer abandono que a gente sofra, um abandono do pai, o abandono da mãe, uma mãe que às vezes sai para o mercado de trabalho muito cedo e essa criança sente, né? A chegada de um outro irmão, são vários fatores. Então, por exemplo, às vezes eu constelo pessoas de mais idade que me falam de ter passado fome, de ter morado numa fazenda, de ter comido pouco, ou às vezes restos. Então, tudo isso traumatiza a gente. E o que que acontece? A gente não cura essa criança e a gente leva essa criança traumatizada para o resto da vida. Outro dia, numa live, o padre Fábio de Mello falou uma coisa assim. Ele falou assim: existem crianças traumatizadas morando em casas de 5.000 metros. E aí ele fala:
só uma criança mesmo para querer uma casa de 5.000 metros, porque um adulto sabe que a gente não precisa de mais de 100 metros para poder sobreviver. Então, é exatamente isso. E a frase que ele usou foi exatamente essa: nós permitimos que os meninos e as meninas doentes dentro de nós fiquem conosco e vivemos sob as suas ordens. Como é triste sermos adultos machucados e comandados por crianças adoecidas. Então é isso. E aí eu tenho um trauma lá da minha infância de que eu sofria bullying e era chamada de feia, por exemplo. Então, quando eu viro adulta, eu me sacrifico, eu passo por cima de todos os limites para poder me sentir bonita, amada. Então, eu faço 1 milhão de cirurgias, eu faço 1 milhão de procedimentos, porque eu quero ser aceita pelas pessoas, eu quero ser elogiada, coisa que eu não fui quando eu era criança. Então, se eu tinha uma casinha simples, não tinha os brinquedos que eu queria, e aí eu tinha lá um primo que tinha tudo, tinha uma casa boa, tinha todos os melhores brinquedos, de repente eu viro uma adulta e eu começo a querer ter a melhor casa, todos os brinquedos, né? E aí os brinquedos começam a virar carros de marca e vários brinquedos, né? Então é isso, a gente fica carregando essas crianças doentes dentro da gente e as crianças são assim, né? Eu quero, me dá, eu quero agora. E a gente começa a ficar escravo dessas crianças, né? Então muitos pais que também não tiveram um monte de coisas e ficam querendo dar para os seus filhos, eu vou dar porque eu não tive, eu quero que meu filho tenha tudo que eu não tive. E aí fica dando um monte de coisa para criança, ensinando para criança que é a felicidade, que é a alegria estar no ter. Não tem nada melhor para um filho do que ser, do que sentir o amor dos pais, do que sentir um abraço, do que um pai que senta no chão, que brinca, que rola, do que uma mãe que dá colo, uma mãe que fala, eu tô aqui, eu te entendo. Então a gente precisa olhar para as nossas crianças. Quando a nossa criança está traumatizada, a gente chega na fase adulta e tem dificuldade de ter sucesso profissional, dificuldade de ganhar dinheiro, a gente tem dificuldade de casar. Quando a gente casa, o relacionamento não dá certo. Por quê? Porque imagina que eu sou ainda a filhinha do papai. Se eu ainda sou a filhinha do papai, eu ainda estou com o meu primeiro homem, que é o pai. A gente sabe disso, na psicanálise a gente estuda isso e fala muito, todo mundo já ouviu falar do complexo de Édipo. Então, é a filhinha do papai que não cresce e que fica casada eternamente com o pai. Então ela nunca vai dar certo com outro homem. É o filhinho da mamãe, que também é a mesma coisa. Nunca vai ter uma outra mulher, porque ele já tem a mamãe de mulher, ele não cresceu, ele não foi para a vida. Por quê? Porque se ele casa, ele sente culpa, ele sente que ele está abandonando a mulher dele, né? Ou os nossos pais que são infantilizados demais, que são crianças demais e que ficam sempre naquela postura de, sabe, pais pedintes, ai, cuida de mim, faz isso pra mim. Então é ruim pra gente ser criança, porque a gente sobrecarrega os nossos filhos já têm a vida deles, já têm os filhos deles, e eles não podem ficar cuidando de nós, nós não somos os filhinhos deles, nós somos maiores que eles. A gente tem o contrário, que dá força para os nossos filhos, que colocar os nossos filhos para frente e não se transformar em filhinhos dos nossos filhos. A gente está invertendo a hierarquia. Não foi isso que Deus quis, né? Deus colocou a gente como mãe do filho, então mãe do filho eu serei, não filho do filho, né? Então, são essas coisas, essas posturas. Então, por exemplo, eu fico alucinado para ganhar dinheiro, alucinado para ser muito rico, porque eu não tive quando eu era criança e eu me sentia inferior às outras pessoas. Então, agora eu tenho que ter muito para mostrar para todo mundo. E isso vai escravizando a gente. Então, são pessoas morando em palácios e doentes. A gente sabe que o maior índice de suicídio está nas classes altas. São as pessoas mais ricas, com maior poder aquisitivo, que mais adoecem, que mais têm depressão, que mais suicidam. Então, é isso. A criança, ela faz a gente não se posicionar na vida como adulto, porque o adulto sabe que tudo tem limite, que a vida é difícil mesmo, que vai ter que ter sacrifício mesmo, que a partir do momento que eu viro esposa do meu marido, eu não posso mais ser filhinha do meu pai, que eu estou
de uma certa forma, saindo da família de origem e construindo uma família, que é a família atual. Então, eu tenho que dar prioridades. Tudo isso são posturas de adulto e que a gente tem muita dificuldade de conseguir quando a gente está no papel da nossa criança, quando a nossa criança traumatizada está falando mais forte. Então, por exemplo, adultos que gostam muito de chamar atenção porque eles não se sentiram vistos na infância. Então, eles vão passar uma vida inteira tentando chamar atenção porque eles passaram uma infância se sentindo abandonados, não vistos pelos pais. É muito importante a gente cuidar da nossa criança interior. É muito importante. Grande parte das pessoas que constelam, a gente percebe isso. A questão está na criança. E as pessoas falam, mas era isso? A vida inteira era isso? Era isso. Como eu vou entrar num relacionamento, num casamento, e vou encontrar o equilíbrio no meu casamento se eu ainda estou na postura da criança? Então imagina, eu caso com um cara e coloco ele no lugar do pai. Imagina que eu fui abandonada pelo meu pai, ou me senti abandonada pelo meu pai, ou meu pai faleceu muito cedo. Então eu sinto que eu não tenho pai. E aí, de repente, eu caso e me coloco na postura de filhinha desse cara. Então esse meu marido, ele vai ter que ser meu pai, né? Ele vai ter que cuidar de mim, que eu vou ficar, ai, cuida de mim, ai, faz não sei o que pra mim. Eu não me coloco numa postura de mulher do lado dele, de parceira, de adulta. Então eu me coloco na postura da criança. E aí me fala, pai, tem relacionamento sexual, tem desejo por filha? Não. Então esse casamento tá fadado ao fracasso, porque é um casamento de um homem com uma filhinha. Vai chegar um momento que ele não vai mais ver esta esposa como mulher. E aí o desejo vai embora. E aí o casamento acaba. Então, pense em todos os seus problemas, como que você está lidando com dinheiro. Por exemplo, criança sabe lidar com dinheiro? Criança tem profissão? Não tem. Então, por que a gente às vezes tem dificuldade com a profissão, tem dificuldade de se achar na profissão? Porque muitas vezes quem ainda está dentro de nós é a criança e a criança não quer responsabilidade. Então, é muito importante que a gente olhe para a nossa criança, que a gente acolha a nossa criança e que a gente entenda que, ok, foi a vida que eu tive, foi a infância que eu tive, não tem como mudar. Mas a partir de agora, a responsabilidade de cuidar dessa criança e a responsabilidade de ter uma vida adulta muito melhor, muito mais madura, muito cheia de sucesso, muito cheia de coisas boas, de relacionamentos saudáveis, essa responsabilidade é minha. Tá bom, gente? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!